Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma explanação sobre o LibreOffice Writer. Hoje a gente vai mostrar a opção Salvar como, qual a sua utilidade e aplicação, ok? Bem, vou pressionar aqui, Insert T. Este computador. Eu pressionei o Windows Z, estou aqui em este computador, mas eu quero abrir o LibreOffice Writer. Para isso, eu vou pressionar a tecla Windows. Iniciar janela. Cortar na janela. Caixa de pesquisa edição em branco. Vou digitar as iniciais de Writer, que é WRI. LibreOffice Writer. Writer se escreve W-R-I-T-E-R. Já foi localizado, eu vou dar Enter. Ele leva um tempinho para abrir, Sem né? título 1 LibreOffice Writer. Está aqui, Insert T. Sem título 1 LibreOffice Writer. Na barra de título temos, ao pressionar o Insert T, está sem título. Então, primeiro eu vou salvar, ok? E vou pressionar Ctrl S para isso. Ele vai me perguntar. Salvar como diálogo. Nome, caixa de combinação recolhido. Edição Alt mais N selecionado sem título 1. Bem, ele não sabe qual título eu desejo dar, e ele colocou, portanto, sem título e incluiu o número 1 como uma forma de ordenar caso eu crie novos documentos, né? Eu vou colocar o nome aqui, teste. Caps Lock ativado. T-E-S-T-E, teste, espaço, K-I-B-R-E. Teste LibreOffice. K-E-I-C-E. Ok? E colocar o número 1. LibreOffice 1. Ok? Eu vou pressionar aqui o Ctrl, setas para a esquerda, até teste. 1. LibreOffice. Teste. Agora o Ctrl pressionado, seta para a direita. LibreOffice 1. Ok, tá bom? Eu sei que, por padrão, ele escolhe a pasta Documentos e o formato é o próprio dele, ok? Então, vou dar Tab até salvar. Tipo, extensão de salvar com senha, criptografia, barra de salvar botão ao Salvar, Enter. teste LibreOffice 1 do Então, temos agora o seguinte, Insert T. teste LibreOffice 1.odt LibreOffice Writer. Eu salvei, ok? Agora, para que eu salvar como? Vamos dizer que aqui eu digite um documento e olha só que eu vou pressionar Insert T, observe o que ele fala ao final, as letrinhas após o ponto ali no final. Teste LibreOffice 1.odt LibreOffice. .odt, ou seja, é a extensão que indica o formato de um documento gerado pelo LibreOffice Writer, ok? Só que eu preciso, digamos que eu digitei um documento extenso, eu preciso desse mesmo documento no formato DocX. Então, eu quero salvar esse documento, este mesmo conteúdo, não haverá alteração no conteúdo, só o formato que vai ser diferente. Eu terei dois documentos com o mesmo nome, salvos na mesma pasta, mas o tipo, o formato, a extensão vai ser diferente. Como que eu vou fazer isso? Ctrl S eu usei para salvar um documento pela primeira vez. É o que eu uso sempre que eu estou digitando, para que eu não perca nada, eu pressiono Ctrl S para salvar a minha digitação, o conteúdo que eu digitei. Agora, para salvar como? Eu vou pressionar Ctrl Shift S. Salvar como diálogo. Nome, caixa de combinação recolhido. Edição Alt mais N selecionado teste LibreOffice 1.odt. Você viu que aí ele não falou sem título. Eu não estou trabalhando com um documento novo, um documento existente. O nome é esse. Eu só quero alterar o tipo, o formato. Então, vou dar Tab. Tipo, caixa de combinação documento de texto OGF, asterisco.od. Ok, eu vou descer com a seta até onde ele fala do Word 2007, aí ele fala a extensão no final, DocX. Expandido. Vou descendo com a seta. Tipo, lista. Modelo de documento de texto O. Documento de texto O. Texto Unified of Word 2007365, asterisco.docx. Ele fala Word 2007, 365. E aí ele deu a extensão, ok? Então, o que eu terei agora? Um documento idêntico, apenas o formato diferente. Eu já selecionei o formato que eu quero, vou dar Tab até salvar. Salvar com senha criptografia, barra de salvar botão. Salvar, botão Enter. Confirme o formato do arquivo diálogo. Observe, ele me pergunta se eu tenho certeza do formato que eu quero, né? Vou dar Tab. Utilizar o formato OGF, botão F. Não, Tab. Perguntar se o formato não é OGF ou formato padrão caixa de seleção marcado A. Veja bem, se você não quiser que quando você salvar como,
definir um outro formato, ele fique perguntando, aí você pressiona a barra de espaço aqui, ó, Espaço. Não marcado. sabe? Utilizar o formato Word 2007365 botão U. Aqui ele está falando do formato que eu escolhi. Vou dar outro tab. Utilizar o formato OGF botão F. Não é o que eu quero, então vamos voltar para ele, Shift Tab. Utilizar o formato Word 2007365 botão U. Veja só, isso aqui só aconteceu desta vez, porque eu já marquei a caixinha dizendo que eu não quero que ele me pergunte. Você viu que ele indicou aqui o formato do Word e o formato do Writer, não é? Eu escolhi esse aqui, ó. Eu vou pressionar aqui Insert Tab, ó. Utilizar o formato Word 2007365 botão com foco U. Ok, vou dar Enter. Teste LibreOffice 1.docx LibreOffice Writer. Está aqui, ó. Insert T. Teste LibreOffice 1.docx LibreOffice Writer. Ok? Então, você viu o nome, a extensão e o nome do programa que eu estou usando, né? Eu vou pressionar de novo, Insert T, ele vai falar Teste LibreOffice 1, vai dar a extensão, que agora é DocX, e depois fala o nome do programa. Teste LibreOffice 1.docx LibreOffice Writer. Ok? Então, você viu a aplicação do salvar como. Agora, vamos considerar o seguinte, você não lembra o atalho que é Ctrl Shift S. Então, você faria o seguinte, ó, Alt. Arquivo submenu A. Eu pressionei a tecla Alt, primeira esquerda da barra de espaço, já estou no menu Arquivo. Eu vou descer com a seta até salvar como. Novo submenu. Abrir. Abrir arquivo. Documentos. Fechar F. Assistentes. Modelos sub. Recarregar. Versões. Salvar Ctrl mais SS. Aqui é salvar Ctrl que ele fala, então cuidado, senão você se apressa e já dá Enter, né? Seta para baixo. Salvar como. Ctrl mais Shift mais SL. Aqui ele deu o atalho, né? Ctrl mais Shift mais S. Eu dou Enter, ó. Teste LibreOffice. Salvar como diálogo. Nome, caixa de combinação recolhido. Edição Alt mais N selecionado. Teste LibreOffice. Agora vamos dizer que eu queira salvar no outro lugar, porque esse documento aqui está em documentos, né? Na pasta documentos. Então, eu vou pressionar Shift Tab até árvore. Modo de ponto T, árvore, nível 2 documentos. E aí eu vou procurar área de trabalho, ó, seta para cima, vou descer e chegar nela de novo para ouvir direitinho. Área de trabalho recolhido 1. Área de trabalho, pelo sim, pelo não, dou Enter. E agora eu vou dar Tab até salvar. Modo de exibição de itens, nome, tipo, extensão, salvar, criptografar, barra de salvar, botão Alt mais E. Enter. Teste LibreOffice 1 documento do LibreOffice Então, agora eu tenho dois documentos em lugares diferentes. O mesmo documento, né? Um está salvo na pasta documentos, o outro está salvo na área de trabalho. Quer ver? Vamos lá procurar ele. Windows M. Desktop lista. Vamos lá, letra T. Teste LibreOffice 1.docx. Está ele aqui. Então, vocês viram a função salvar como, que você aciona usando a combinação de teclas para funcionarem como atalho, Ctrl Shift S, e pode também fazer através do menu Arquivo, Alt, chega no menu Arquivo, desce com a seta até salvar como e dá Enter. E aí você define qual será a diferença daquele arquivo para o que você quer salvar, né? Salvar como? Com um outro nome, um outro formato, em uma outra pasta. E se você fizer isso pela primeira vez, ele vai te apresentar aquela janelinha indicando o formato original e o formato para o qual você indicou a mudança, o salvamento, né? E lembre-se de dar Tab até aquela caixinha que ele diz que ele vai perguntar sempre. Se você não quiser que ele faça isso, é só pressionar a barra de espaço. Depois você dá Tab até o formato de destino. No caso aqui, para a gente foi o Word, né? Você tecla Enter e está tudo resolvido. Então, esse item aqui foi falar sobre a opção Salvar Como no LibreOffice Writer. Até a próxima!